Bom dia a todos. Quero, inicialmente, registrar meus agradecimentos ao convite para estar aqui, à Fundação Getúlio Vargas, agradecer a Tati e agradecer, em especial, a Juliana. Temos uma amizade de muitos anos, ela contou já um pedaço da história e disse que eu sou responsável por isso, para vocês verem como é que as coisas são e como é que esse mundo gira, não é verdade? Muito bom estarmos juntos. Obrigado pelo convite. E muito bom estarmos aqui juntos. Eu ouvi uma montanha de coisa interessante, estava sentado aqui atrás do painel anterior, e confesso que aprendi muito e tenho algumas considerações a fazer, e vou no outro sentido. Vou por outro caminho, não sei se melhor ou pior, mas é um outro caminho para a gente tratar. E quero começar pelo fim. Ou seja, acho que a modulação, não no caso concreto, estou falando a teoria de haver uma modulação é positiva, é adequada, é justa. O desembargador Nelton mencionou até alguns casos, aquele caso dos vereadores, acho que está adequado ali, mencionou alguns. Então, acho que deve haver uma modulação até sem dúvida, acho que entrou bem, ok? Segurança jurídica é o foco. Agora, nem toda modulação é positiva. No caso concreto, não do que a gente está discutindo, mas é necessário analisar os casos concretos para saber se aqui ou ali essa modulação está adequada. No caso, agora, em apreço específico, a pergunta é: tem impacto orçamentário? Tem. Não tem dúvida, pessoal, para com isso. Tem impacto orçamentário, porque o orçamento é um sistema de vasos comunicantes, traduzindo para bom português. Toda vez que alguém mexe em alguma coisa, em receita, despesa e crédito envolvendo o poder público, vai ter reflexo do outro lado. Seja quando uma professora pede equiparação com a diretora do colégio, e aquilo vai dar uma despesa maior, alguém paga a conta do outro lado, seja quando os contribuintes dizem: olha, eu não tenho que pagar assim, tenho que pagar menos. O tribunal dá, dizendo: olha, não tem que pagar tanto, vai ter reflexo, sim. E aqui tem uma questão que pode se discutir: justiça distributiva, questão orçamentária, impactos e alocações. E é um negócio que eu não vou seguir por aí, claro, mas é só para pontuar os caminhos possíveis para se debater. A questão, no caso, o caso em apreço do ICMS na base de cálculo tem impacto orçamentário? Sim. A questão é qual é a sua importância para o desfecho. E aqui, Juliana, que é responsável por essa coisa toda, ela me pediu para tratar de 2 pontos específicos, que é: esses números, essa história toda, esse impacto orçamentário era previsível? E mais, os números são críveis? São adequados? A gente pode dizer que o número está correto? E também, como é que se localiza isso nas leis orçamentárias? Onde é que está essa história? Então, como eu cumpro ordens, eu vou tentar pegar alguns slides e, como tenho pouco tempo, vou passar de maneira quase telegráfica, mas tentando expor a ideia central. Ok? Bom, vou de longe. Constituição diz que tem 3 leis orçamentárias, etc. Qual é o nosso foco? Esta aqui. Lei de Diretrizes Orçamentárias, que diz que a Lei de Diretrizes compreenderá metas, prioridades, orientará a elaboração da lei, disporá, estabelecerá. Isso aqui está na Constituição. Só que, além disto, a Lei de Responsabilidade Fiscal, neste artigo, vai estabelecer outras disposições que a gente chamaria de disposições anômalas, ou seja, além daquelas constitucionalmente estabelecidas, e vai dizer: a Lei de Diretrizes Orçamentárias conterá um anexo de riscos fiscais, onde serão avaliados os passivos contingentes e outros riscos capazes de afetar as contas públicas, informando as providências a serem tomadas. É aqui que a gente entra. A Lei de Responsabilidade vai dizer ainda: o projeto de lei orçamentária, não a LDO, mas a lei orçamentária, conterá reserva de contingência cuja forma de utilização e montante serão estabelecidos na LDO, a qual terá um destinado ao atendimento de passivos contingentes. Ou seja, senhores, me permitam mudar o slide.
não fisicamente, mas só mudar a imagem. Vamos sair de uma discussão de direito público, orçamentário, financeiro. Se nós estivéssemos aqui numa assembleia de empresa, fosse uma grande assembleia geral, e a gente estivesse apresentando aqui, eu teria que dizer para os acionistas, senhores, temos riscos. Processo A, processo B, o processo C, a tese que a gente está propondo, vai impactar a distribuição dos lucros. Tomem tento. Deixa eu voltar para cá. Era só para fazer um paralelo. Bom, que diz um projeto de LDO? Acho que muita gente nunca bateu um olho nisso. Mas é importante só para olhar. LDO, proposta do Poder Executivo, projeto de lei, está tudo aqui. Aqui vem um texto da lei, que é enorme, a gente pensa que é 3 linhas, não é, é grande, e uma montanha de anexos. Isto é uma lei de diretrizes orçamentárias. Esse anexo 4, aqui uma notinha de rodapé na explicação, esse anexo 4 é o que determina a condução dos negócios no país. Na prática, assim, no concreto, é este anexo 4 que é superior à Constituição brasileira, claro, mas, por favor, é sério, eu estou falando sério. Agora, por favor, isto não é o nosso tema, estou pontuando como nota de rodapé para um outro encontro. Qual é o nosso tema? Este anexo aqui de baixo, 5, riscos fiscais. Ok? Isso era o projeto se transformou numa lei, vai aparecer o número aí na frente, é que também não tive tanto tempo semana passada para preparar os slides, aí fica um pontinho assim, as coisas... Semana passada foi um pouco tumultuada. Então, é necessário provisionar. Este anexo determina. Este anexo compreende processos com probabilidade de perda considerada possível, tendo em vista que, de acordo com o Tribunal de Contas, os processos com risco considerado como provável deverão ser provisionados. Ok? Portanto, como uma empresa, tem que provisionar e tem que desdobrar isso. A portaria 40 da AGU de 2015 vai dizer: a classificação das ações quanto à probabilidade de perda observará os seguintes critérios. O que é risco provável? Vem todas as hipóteses. Quando houver súmula, enunciado, contrário, STJ. Ou seja, tem uma classificação para isso. Risco possível, idem, classificação. Risco remoto, claro que não cai nas anteriores, vira no remoto. Mas existe norma que rege essa matéria. No âmbito público. Claro que no âmbito privado nós sabemos que tem uma resolução do Conselho Federal de Contabilidade que vai dizer o que é provável, o que é possível e o que é remoto. Acho que aqui todo mundo conhece também o perfil privado, além do perfil público. Bom, a LDO foi aprovada, aquela que eu mostrei os anexos todos, era o projeto, foi aprovada e transformada na Lei 13.473, de agosto de 2017. Que diz o anexo 5º de riscos fiscais? Ele vai dizer que existem diversos riscos, entre eles riscos não incorporados na análise macroeconômica. E vai dizer, nessa seção são avaliadas fontes mais relevantes de perturbação. Adorei esse perturbação, quero dizer, eu achei a palavra aqui, é como se nós, da área jurídica, perturbássemos a execução. Acho isso fantástico. Do planejamento orçamentário fiscal que não for objeto de crivo na sessão anterior. E aí vai dizer quais são os riscos, etc., etc., e fala... pode impactar o cumprimento da meta de resultado primário e também a projeção de resultado nominal e dívida. Aqui é o ponto. Quais são os passivos contingentes? São também considerados contingentes obrigações que surgem de eventos passados, processo, claro, mas que ainda não são reconhecidas por serem provável necessidade de liquidação ou porque o valor ainda não foi mensurado com suficiente segurança. Há passivos contingentes que não são mensuráveis com suficiente segurança, devem ser auditados ou periciados por restarem dúvidas sobre a sua exigibilidade total ou parcial, envolver análise e decisões. Esses casos são incluídos no presente anexo as demais informações disponíveis, como tema em discussão, objeto da ação, etc., instância e tudo mais. Ainda diz que as ações devem ser informadas só as que forem acima de 1 bilhão. Abaixo de 1 bilhão é trocado, ninguém discute. Este anexo compreende, volto àquele ponto, as perdas consideradas possíveis, pois os prováveis devem ser provisionados. Então, é importante ressaltar que a Procuradoria informa riscos com base na portaria, etc., de modo que representa
o máximo de impacto ao erário que não pode se concretizar em sua totalidade, uma expectativa. E aqui ele lista as ações. Quem? O anexo. O anexo 5 tem. O anexo vai dizer, tema 1, contribuição social sobre o lucro e IRPJ, sobre ganhos de entidade fechada. Daí ele vai dizer réu à União, passivo contingente, risco possível, combinado, etc., quase 20 bilhões. Não sei se está... Acho que a coisinha aqui não está aparecendo mais, mas tem aqui quase 20 bilhões ali embaixo. Tema 2, aproveitamento de crédito de PIS/COFINS. E vai dizer, contingente, etc., estimativa de impacto, 1 bilhão para 2014, 6 bilhões para os últimos 5 anos, segundo dados fornecidos pela Receita Federal do Brasil. Creditamento de insumos com base em 50 bilhões, e por aí vai. Claro que eu não vou torturá-los com todas as expectativas. Tem também do Supremo a questão do PIS/COFINS, que vai falar aqui, estimativa de impacto, que é a nossa questão. 90 bilhões no período de 2013 a 2008, a atualização, chegou-se no valor de 133 milhões, adicionou-se ao período, e, no final, vai chegar a um montante de, ali, 90 bilhões. Isso está na lei. Lei vigente, aprovada agora, em agosto. Quer dizer, de onde saiu os 250, não tenho a menor ideia. Talvez seja somar este com outro, aquilo que, no começo, foi falado de filhotes, teses filhotes, teses decorrentes. Pode ter? Pode. Se você somar tudo, vai chegar no número. Pergunta é, esse número foi provisionado? Acho muito difícil. Mas muito difícil. Não deve ter sido provisionado. E não deve, esse é o último slide. E não deve ter sido provisionado por um motivo muito simples. A União até faz direitinho, mais ou menos direitinho, vai. Vamos pensar o seguinte, não, vou fazer o outro lado da moeda, não vamos esquecer, pessoal, direito tributário e direito financeiro são dois lados de uma moeda muito próxima. Então, tudo que eu falei aqui tem impacto. Lembra aquela história do orçamento como vaso comunicante? Então, o que acontece aqui? Quando se diz foi provisionado, eu acho que não. Ou talvez até tenha sido, vou dar um de barato, quando disse que a União faz a coisa razoavelmente direitinho, pelo seguinte, vamos olhar o outro lado, precatório. Todos os precatórios federais, estaduais, municipais dos 5.540 municípios brasileiros são, a meu ver, até onde sei, razoavelmente provisionados para pagar. São pagos, não. Porque há uma diferença entre provisionamento e pagamento. Porque o pagar implica em executar aquele gasto. E, no meio do caminho, alguém flexibiliza e diz, não, faz uma modificação aí. Sabe aquele precatório? Puxa, aquele cara é chato, tira daí. Entendeu? Aquele assunto, pô, o cara vai gastar tanto com assuntos antigos, vamos gastar com assuntos novos. E lá vai, muda o gasto. Saio do gasto, volto aqui para a nossa tela. Foi provisionado? Acho pouco provável. Acho até que provisionado foi. Isso vai ser efetivamente desembolsado? Vão brigar até a morte. Até a morte. O argumento é do impacto financeiro. O argumento é, isto vai inviabilizar o mundo. Aí o cara joga o orçamento e diz, está vendo? Isto aqui dá tantas escolas, tantas postos de saúde. Eu acredito, é matemática. Pega quanto custa uma escola, tanto, divide pelo outro, vai chegar no número. Espera aí, assim também é fácil, né? Então, senhores, a questão é de planejamento orçamentário, impacto, previsão, e aí nós vamos chegar aqui, responsabilidade. Foi provisionado? Tá. Há uma tendência consequencialista nos tribunais superiores? Acho que sim, infelizmente. Felizmente. Não o consequencialismo sofisticado mencionado pela Tatiane, mas um consequencialismo simples, onde vai dizer tantas escolas, tantas coisas, e acaba esvaziando a tese, que é uma tese jurídica, tá certo? E que pode gostar ou não, o Supremo decidiu. A gente pode querer dizer, o Supremo decidiu errado. Bom, a gente diz isso todo dia acerca de uma montanha de coisa, pode dizer dessa também.
E é uma opinião justificável doutrinariamente. Doutrinariamente, o cara pode chegar e dizer, olha, eu acho que o Supremo errou, justifica, publica, estampa e vale, como doutrina. Porque o Supremo julga no último caso. Agora, direito não é só o que o Supremo julga, pelo amor de Deus, mas não se pode desconhecer o que o Supremo julga. São coisas diferentes. Portanto, há uma tendência consequencialista? Acho que sim, tem. Infelizmente, tem, e consequencialismo rasteiro, não sofisticado. O grande negócio são os embates, o embate entre direitos individuais e cofres públicos. Aqui é a questão. Aqui é que a coisa imbrica e complica, porque o julgador vai olhar e vai dizer, tem uma massa de quantos milhões para quantas pessoas eu vou colocar a caneta e distribuir para essas pessoas. Aqui é um debate do interesse coletivo, que vai olhar e vai dizer, puxa, acho que esse pessoal não precisa. E aí o direito foi para o espaço. Quando o julgador começar a pensar, esse cara não precisa, não, mas peraí, aí a gente não sai do lugar. Começou o direito a ficar de lado e se preocupar com economia, moral, finanças, outras coisas que não sejam essencialmente jurídicas. E nem estou falando de positivismo extremo também, por favor, é outro enfoque. Aí vai, e aqui já encaminhando para voltar ao papel e sair da tela. Modula-se ou responsabiliza-se? Aqui é o ponto, senhores. Nós somos uma sociedade que responsabiliza pouco. Pouco. Não vou falar quem é o responsável sobre esta questão do ICMS, PIS, COFINS, que nós estamos tratando, até porque esta acho que não tem uma paternidade específica. Isto foi uma decisão do Supremo depois de muito tempo e talvez até um ponto fora da curva, sei lá. Vamos deixar esse pedaço de lado. Mas vamos a outros pontos, como aquele da Lei Complementar 110, onde se tratava daquele diferencial do FGTS. Aquilo tinha paternidade. Como é que o sujeito ficou impune, aquela pessoa ou pessoas que fizeram alguma coisa dessa natureza? Não é só responsabilidade jurídica, uma responsabilidade política que seja. Quer dizer, a nossa questão aqui, a gente está batendo cabeça entre o individual e o coletivo, quando na questão é quem pariu esta coisa absurda que o Supremo diz que é ilegal, que é inconstitucional, deve ser responsabilizado por isso. Tem como refazer a roda no Brasil? Difícil. Nós temos que construir doutrinariamente este caminho, mas não se resolve isso de uma penada. Onde é que eu vou caminhando, porque a coordenadora aqui é rígida na questão do tempo, onde é que eu vou caminhando aqui para fechar? Não sei se eu saí. Que é o seguinte, no caso concreto, temos problemas processuais? Temos. Eu acho que sim. Acho que esse negócio de pedir modulação, embargo de declaração, pelo amor de Deus, isso é inadequado, está errado. Alguém esqueceu disso no meio do caminho. Está processualmente errado. É claro, eu não sou um processualista. Processualista é o Paulo, outras pessoas, a Juju, a Juliana aqui, mas eu não sou. Mas eu acho errado. Claro, você pode dizer, e até acredito nisso em grande parte, você não pode submeter ao Supremo o rito do CPC estrito, porque há um processo constitucional que é distinto das regras próprias do CPC, mas isso também é um outro debate que eu não vou enfrentar agora. O fato é que me parece inadequada essa fórmula do embargo de declaração. Qual o limite de retroação para quem postulou, para todos? Vamos a uma que é a questão da universalidade. Como é que acaba isto? Se for universal para todos, o impacto no cofre público é grande, vai ser. É uma pena, entendeu? Mas, infelizmente, vão ter que achar outras fontes de recurso para suprir isso, porque não é uma situação de segurança jurídica. Vamos afastar. Impacto social? Também não vejo um impacto social. Há um impacto financeiro, é verdade, inegável. Mas também o impacto financeiro de aumentar não sei quantos milhões o seguro, como é que é? O auxílio moradia, essas coisas também. Por isso, volto, orçamento é relacional. Se a gente falar do que está deixando de entrar ou tendo que sair do orçamento, isso vai dar impacto em outros aspectos.
Então, senhores, o Supremo tem um padrão de comportamento. Eu vi que diversas pessoas tentaram identificar um padrão de comportamento. Eu estou, mais uma vez, com o Paulo Conrado, e não tem padrão nenhum, não tem. Até porque a gente não tem uma composição estável que permita fazer esse tipo de análise. Os precedentes são remotos, e, além de precedentes remotos, são precedentes ocasionais, debates ad hoc, tá certo? Então, não me parece que nós tenhamos uma posição concreta do Supremo, e nem me parece que o Supremo queira dar uma posição concreta, porque, com isto, ele se amarra. Ele deixa de ter a disponibilidade ou a possibilidade de decidir de acordo com a sua conveniência, o que é nefasto, mas, pensando com a cabeça deles, eu acho que eles acham que é muito bom para eles, e tem válvula de escape. Portanto, uma válvula de escape é como é que é o argumento social que você comentou? Interesse social. Interesse social cabe tudo. Cabe tudo. Cabe até a questão do impacto orçamentário. Ah, não, mas é orçamentário, não é social. Mas vai lá dizer para os caras que eles estão errados. Aí vai ficar sem escola. É isso, sem dúvida. Então, como é que se conclui? Primeiro, acho que não há uma linha do Supremo que a gente possa seguir como padrão. 2, se nós cedermos, nós todos, assim, lato sensu, aos impactos, ao argumento financeiro, tudo vai caber no financeiro, para a receita, para a despesa, para a renúncia de receita, para tudo, tá certo? Que vai impactar tanto o gasto, quanto o desembolso, quanto o reembolso, e não me parece que se construa um Estado social e democrático de direito dessa maneira. Temos que fazer cumprir as normas. É assim. Agora, vai ter que arranjar outra fonte de receita? Vai. E o contribuinte vai pagar? Sim. O consumidor vai pagar? Sim. Vai. É desse jeito. Infelizmente. Deveríamos responsabilizar, se é que há alguém a ser responsabilizado jurídico ou politicamente por isso? Se houver, tem que identificar. Como se faz isso? Bom, é outra palestra, é outro encontro, é outro debate, mas acho que é este o caminho a ser trilhado. Portanto, me preocupa o leading case que está sendo construído, porque a gente não tem ideia de como o Supremo adotará a conduta, seja a partir dos embargos, seja a partir do que for, seja a partir até mesmo de uma data futura. Não vamos descartar isso, porque é possível, dentro da modulação, ele dizer só vai passar a valer a partir de janeiro de 2021. Foi? Olha só. Então, senhores, para vocês terem uma ideia da incerteza colocada e da pouca certeza que o direito, no caso, no estágio atual, vai nos dar neste contexto. Obrigado.